A obra de Michel Foucault se divide em três fases: a arqueológica, a genealógica e a ética. A questão do dispositivo é trazido por Foucault na segunda fase, a fase genealógica, aquela que trata das origens, em detrimento da fase arqueológica que fala das bases e da ética que vai trazer o sujeito e suas subjetividades. E qual seria a função do dispositivo? O que seria o dispositivo para Foucault? É uma tática, é uma estratégia. Sua função perpassa por dois pontos: o controle dos corpos e o controle da formação da sociedade. E a sexualidade é um destes dispositivos. É uma dessas estratégias utilizadas para o controle dos corpos e da formação de uma sociedade. Mas o que faz da sexualidade ser um dispositivo? Entre nós e o nosso sexo existe uma demanda que foi lançada pelo Ocidente, que é uma demanda que fala sobre verdade. E o que nos cabe, mesmo que involuntariamente, é tentar extrair essa verdade do sexo. Só que não tem como nós extrairmos essa verdade do sexo sem o sexo nos devolver a nossa própria verdade. Porque procurar saber a quantas anda o sexo é saber também a quantas andamos nós mesmos. Portanto, isso atravessa sobremaneira a nossa subjetividade de uma forma tal que nós passamos de um sexo natureza para um sexo história, um sexo discurso, a partir do qual nós colocamos a nós mesmos uma lógica do sexo. Então pensem o seguinte: é como se nós tivéssemos uma chave universal que nos ajudaria a descortinar a nossa subjetividade, quem nós somos. E essa chave ela vem da curiosidade sobre o sexo. E o que é que isso implica? Implica que essa lógica do sexo que nós colocamos a nós mesmos, com esse teor de verdade, ela sempre é questionada a partir e através da repressão dos nossos corpos, da repressão da nossa liberdade. É como se nós fôssemos seres sexualizados ambulantes, onde a nossa subjetividade ela é toda atravessada e preenchida por essa curiosidade sobre o sexo que a gente acha que abarca uma certa verdade, ou a verdade, sobre quem nós somos. E como nós poderíamos pensar o funcionamento desse dispositivo da sexualidade na prática? Quando a gente estuda Foucault, ele parte do estudo das instituições, tanto é que ele investiga as bases e as origens para poder ele explicar a nossa subjetividade, para poder ele chegar na questão ética da nossa subjetividade, porque quando a gente estuda Foucault é sobre poder e disciplina, é sobre vigiar e punir, né? Então esse o poder ele não tem uma origem institucional específica, né? O poder está em todo lugar. Toda relação é relação de poder. E a proposta do Foucault não foi fazer uma teoria sobre o poder, né? A proposta do Foucault é investigar uma ação humana sobre outra. É investigar as ações humanas sobre outro humano. E essa relação vai ser sempre de poder. Então, na prática, como nós poderíamos pensar essa questão do dispositivo da sexualidade? O Foucault ele traz essa questão do poder e da disciplina, do vigiar e do punir, e ele traz no contexto das instituições, como por exemplo da escola, da prisão, que ele faz comparações, e ele traz o seguinte: numa prisão, você tem a torre de vigia. Essa torre de vigia, ela consegue ver todos os presos, mas os presos não conseguem ver quem está na torre de vigia, e nem um preso consegue ver o outro preso. Na escola é a mesma coisa. A disposição das nossas cadeiras, elas ficam sempre de frente para o professor, para que nós não possamos, ou pelo menos não deveríamos olhar para o coleguinha do lado. Nós temos que estar sempre focado no professor, e o professor consegue ver cada um de nós, mas nós não conseguimos ver o outro, ou
todos os outros, né, de nós mesmos. E se a gente pensar na questão da sexualidade e transportar isso para a nossa prática, nós vamos ver que na sociedade machista que a gente vive, isso acontece principalmente em cima do corpo da mulher. Nós temos todo o meio de informação, é como se fosse uma torre de vigia para vigiar o corpo da mulher. Então, toda a estrutura do marketing, toda a tática de marketing está voltada para essa questão do vigiar o corpo da mulher. Porque nós somos bombardeados a todo momento, em todo lugar, com o corpo perfeito, com o corpo ideal. Mas não é só sobre mostrar esse corpo ideal, é garantir que ele vai ser respeitado, é garantir que o sujeito, atravessado por sua subjetividade, ele vai entender e ele vai absorver aquela mensagem de que é para se ter aquele corpo. Não é uma opção, não é uma escolha. Então o dispositivo ele funciona como uma estratégia de controle do corpo, mas ele não joga só o corpo. Ele não joga só a informação do corpo para o sujeito. Ele joga a informação do corpo e ele vigia, e caso não aconteça essa transposição, no caso dos corpos, então essa padronização dos corpos, ocorre a punição. Né? No caso, como por exemplo a exclusão da sociedade, a negação do sujeito, né? A negação da própria subjetividade do sujeito, principalmente em cima do corpo da mulher, né? Porque a mulher não é o seu corpo, a mulher é o seu sexo. Né? É muito mais sobre a questão da sexualidade. Ali existe um corpo, a gente fala muito sobre a questão da objetificação do corpo da mulher, mas ela é muito mais o seu sexo. E isso está contemplado em todas essas torres de vigia. Nós temos torres na TV, nas redes sociais, por exemplo, que está ali, o corpo ele está ali sempre aparecendo, daquela forma ideal, que é a forma que traz essa verdade da sexualidade, né, no caso. Portanto, essas torres, né, de maneira metafórica, elas mostram muito bem esse controle do corpo, que a gente conhece muito bem, né, através do consumo, né, por exemplo, o consumo de produtos de beleza, né, em que você também tem uma padronização do corpo da mulher, inclusive não só da estética, né, não só da forma do corpo, mas do uso do corpo. E aí a parte da sexualidade entra muito forte aí, porque Foucault diz que nós temos um poder por nós termos um corpo, mas quando a gente adquire esse poder sobre o nosso próprio corpo, ele nos é imediatamente retirado, né? E um exemplo disso seria, por exemplo, a nossa liberdade de fazer uma tatuagem. Você pode ir lá fazer a tatuagem que você quiser, mas talvez você não consiga o emprego que você quer por causa dessa tatuagem, porque existe todo um dispositivo, né, construído para que esse poder na verdade não seja seu. É uma falsa liberdade, é uma liberdade aparente no fim das contas, né, que a gente tem. Então, nesse contexto, né, os próximos podcasts eles vão aprofundar melhor essas questões. O que nós temos no fim das contas é que o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo é do sexo.